sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Broadcast nas redes, aqui nas redes sociais do Broadcast. Meu nome é André Marinho, eu sou editor assistente de internacional aqui do Broadcast. É um prazer estar aqui de volta neste espaço para a gente poder conversar um pouco sobre as perspectivas econômicas globais aí ao longo desse próximo ano. E para me ajudar a entender um pouco mais do que está em jogo aí nesse ano que promete, eu recebo aqui o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, o Nicolas Borsoi. Seja bem-vindo, Nicolas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Mas vamos lá direto para o assunto. Antes disso, na verdade, eu quero fazer um convite para quem está nos assistindo. Por favor, não deixe de dar aquele joinha, de nos seguir em todas as redes sociais, para que a gente possa conseguir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Mas agora sim, vamos mergulhar no assunto, porque tem muito pano para manga aí para a gente conversar. Esse começo de 2025 tem sido um começo de ano bastante movimentado para a economia global. A gente está vendo aí a volta do Donald Trump à Casa Branca, propondo políticas aí que podem impulsionar a inflação, principalmente no que diz respeito à política comercial, à política de tarifas. E isso, claro, deve ter algum efeito aí nas perspectivas para o Fed, que é o Banco Central Americano. Se há algum tempo o mercado estava bem otimista de que o Fed iria cortar juros agressivamente, esse otimismo foi por água abaixo. Não só por causa do Trump, é verdade. Os dados de inflação recente, eles mostraram certa resiliência. Tivemos, inclusive, em dezembro, um dado aí do payroll que mostrou uma criação de empregos muito forte. Então, tudo isso faz com que o mercado hoje veja apenas um corte de juros de 25 pontos base ao longo de todo 2025. Minha pergunta para você, Nicolas, é o seguinte: de maneira geral, o que a volta do Trump à Casa Branca mudou na maneira como você vê as perspectivas para a economia dos Estados Unidos, consequentemente para a economia global? Bom, eu acho que de uma forma bastante direta, a subida dele à presidência introduz muito mais incerteza do que a gente estava contemplando no cenário, né? Não só porque existe uma mudança, né, de uma perspectiva de política mesmo, tanto do ponto de vista comercial, tanto do ponto de vista regulatório, como do ponto de vista de imigração, fiscal. Então, toda mudança de presidência, ela carrega uma mudança na percepção sobre como a política econômica de um país vai evoluir. Mas acho que a nível global também você adiciona uma outra camada, né, de incerteza, que é o Trump não é só que ele é diferente do Biden, ele é diferente de quase todos os outros presidentes americanos recentes, né? Ele tem uma visão muito mais isolacionista do que os presidentes americanos costumaram, né, a fazer sua administração. Então, nesse sentido, você tem um efeito global também, né, de você, vamos dizer assim, criar certas fraturas, né, no tecido internacional em torno de políticas comerciais, de cooperação entre países, né? Então, acho que o ponto mais direto assim que a gente pode fazer com relação ao Trump é que é assim uma presidência que vai ser muito mais incerta do que se o Biden tivesse continuado, né? E Entendi. aí, só para abrir, né, essa e contextualizar um pouco essa questão do porquê tanta incerteza, acho que o primeiro ponto, né, na questão comercial existe uma dúvida sobre quantos países vão ser taxados, qual vai ser a tarifa a ser aplicada, né, sobre quais produtos serão aplicados essas tarifas, né? Então existe toda uma incerteza que a gente tem visto nos jornais sobre quais países vão ser taxados, se vão ser todos os produtos, se vai ser uma tarifa única. Então, assim, isso por si só, né, já cria um problema na análise de cenário, mas eu diria que tem um outro ponto. A própria análise sobre o efeito das tarifas, ela não é clara, né? Porque se por um lado a teoria econômica nos diz que aumento de tarifa é inflacionário, quando a gente pega a primeira presidência do Trump, em que ele fez aquele aumento de tarifas, a gente não viu um grande efeito inflacionário na economia americana, né? Porque existe no meio do caminho efeitos amortecedores, seja pela depreciação da moeda do país que é taxado, seja por mudanças na cadeia
de logística, né? Então, uma empresa chinesa está sendo taxada, ela faz uma triangulação com uma filial que ela tem no Vietnã, e o Vietnã, como não está sendo taxado pelos Estados Unidos, ele chega nos Estados Unidos com um preço sem tarifa, vamos dizer assim, né? Então, acho que existem essas duas complicações na questão comercial. É, Na questão imigratória, eu acho que existe duas grandes incertezas que são, primeiro, como vai ficar a política imigratória dos Estados Unidos? É um fechamento total de fronteiras, vai ser uma imigração muito reduzida, né? Isso por si só já seria inflacionário, né? Porque hoje os Estados Unidos está com um problema de oferta de trabalho, hoje existe ainda, né, embora tenha ocorrido uma normalização, etc., existe um excesso de demanda por trabalhadores, principalmente de baixa qualificação, né? Então, se o Donald Trump apertar demais a política de imigração, como vai ficar, né, a situação desses empregos? Não vão ser fechados ou vão precisar de um salário ainda maior para atrair pessoas que estão fora da força de trabalho americana para assumir esses postos, né? E tem uma segunda consequência que é: e os imigrantes que entraram ilegalmente durante a administração Biden, eles serão expulsos do país? Eles serão oficializados? Terão o seu registro, né, no país? Porque isso também influencia a análise sobre tanto o mercado de trabalho quanto de inflação. Porque se de fato o governo seguir em frente com a deportação dessas pessoas, é um outro choque sobre a oferta de trabalho, né? Essa piscina, né, vamos dizer assim, entre aspas, de pessoas disponíveis para trabalhar, se reduz e, obviamente, você vai ter que oferecer um salário mais alto para atrair pessoas para assumir esses empregos, né? Então, da política imigratória, eu acho que existem essas outras incertezas, mas eu acho que o efeito econômico delas é um pouco mais claro, né? Elas são um pouco mais inflacionárias, né? Acho que é mais. É um pouco mais claro o efeito, um pouco diferente da política comercial, em que você tem muitas questões para serem resolvidas, né? Eu acho que na parte regulatória já é um pouco parecido com a imigração, né? É um pouco mais claro o que, que vai ser feito. A teoria nos diz que desregulamentação econômica ela é boa no sentido de crescimento e de inflação, porque você estimula a oferta agregada do país, né? Então, setores que talvez não conseguiam expandir porque tinha alguma restrição, por exemplo, o setor do petróleo não pode explorar as terras no Alasca, né? Se você Uhum. desregulamentar, o setor de petróleo pode explorar o petróleo no Alasca, isso obviamente vai gerar um efeito baixista sobre o preço do petróleo, né? Então, desregulamentação é um pouco mais claro o efeito, né? Existem incertezas aí que são quais setores vão ser contemplados, qual o nível de desregulamentação que o governo vai fazer, né? Mas, assim, pelo menos do ponto de vista teórico, né, o efeito econômico ele é um pouco mais claro. E aí, acho que por último, a grande incerteza que existe hoje também é com relação ao fiscal. O que que o Trump pretende fazer? Só renovar o corte de impostos que ele fez no primeiro mandato dele? Ou ele quer aprofundar um pouco mais, cortar um pouco mais essa alíquota, talvez escolher outros tipos de gastos ou outros impostos e reduzir ainda mais, né? Então, assim, eu diria que no fronte fiscal existe uma dúvida primeiro sobre qual vai ser a política de desoneração do Trump. Se vai ser um mero prolongamento do seu primeiro mandato ou se vai contemplar outras agendas dessa vez. E tem um segundo ponto que é toda a questão do Doge, né, do Elon Musk e do Vivek, se vai ser um processo bem sucedido, seria bom do ponto de vista fiscal, se eles conseguissem, né, reduzir os gastos. O problema é que, embora o orçamento americano não seja tão engessado quanto o brasileiro, por exemplo, ainda assim o nível de engessamento das despesas nos Estados Unidos é alto, né, algo em torno de Uhum. 85%. Então não teria tanto espaço assim para você reduzir, vamos dizer assim, gastos que estão ali, de certa forma, sem muito destino produtivo, né? Você precisaria de algumas reformas de leis para tentar desindexar ou melhorar a dinâmica desses gastos, né? Então, acho que do ponto de vista fiscal existem dois vetores aqui. Por um lado,
esse controle dos gastos seria positivo, né? Geraria uma queda das taxas de juros, geraria menos pressão inflacionária na economia. Só que, por outro, a questão do corte de impostos é um vetor na direção contrária à agenda de redução de gastos, né? Porque ela continua. Estímulo à economia. Exatamente. Né? Então, Entendi. como você pode ver, né, eu elenquei várias questões aqui que envolvem muitas incertezas, então de forma bem resumida, é uma administração que é bem mais incerta, né? Justamente porque tem várias variáveis que não estão bem definidas ainda. E para ainda falar sobre esse final aí do governo Biden, que foi um governo, de fato, com uma criação muito forte de empregos, isso inclusive foi um dos fatores muito citado durante a campanha. Agora, em dezembro, a gente viu uma criação de 256 mil empregos, muito acima do que o mercado estava esperando, uma queda na taxa de desemprego aí para 4,1%. Eu queria entender o que explica isso, considerando que a estimativa do Fed é de que, nesse momento, a política monetária está restritiva. Bom, se ela está restritiva, por que que o emprego segue forte? Bom, vou primeiro responder assumindo que o Fed esteja correto na leitura de que a política monetária está restritiva e depois uma visão alternativa sobre esse processo. Tá? É, por que que o mercado de trabalho pode estar forte e ainda assim o Fed estar com uma política monetária restritiva? Porque o mercado de trabalho é a última variável econômica que a gente vê ajustando. Né? Então, quando o Banco Central sobe os juros e o juro se torna de fato restritivo para a economia, primeiro você vê um efeito no mercado imobiliário, depois você vê um efeito nas indústrias, depois você vê uma piora na disposição de consumo, e aí no fim da cadeia você começa a ver as firmas realmente decidindo, não, agora realmente a minha questão de custo está tão problemática que eu não consigo mais segurar todo esse contingente de trabalhadores, eu preciso demitir gente. Né? Na verdade, demitir funcionário é a última variável mesmo. As empresas nos Estados Unidos, empiricamente, elas reduzem primeiro a carga de trabalho dos funcionários. Então, quem trabalha 8 horas vai trabalhar 6 horas por dia, 5. Né? A primeira variável de ajuste são a quantidade de horas trabalhadas. E aí, por último, quando ela já realmente já tentou de tudo, aí ela fala, beleza, vou ter que demitir, porque demitir envolve mais do que custo financeiro, né? Ela embute, por exemplo, uma perda de habilidade. Um funcionário que teve todo um processo de treinamento, de acúmulo de habilidades para fazer aquele trabalho, dispensar esse funcionário é custoso para a firma desse ponto de vista, né? Então, por isso que a gente vê que o mercado de trabalho geralmente é o último, né, a ajustar. Então, eu diria que é possível que a política monetária esteja restritiva e o mercado de trabalho esteja forte, por quê? Porque a gente não deu tempo ainda de chegar a esse processo de ajuste todo no mercado de trabalho. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o consumo das famílias, a gente vê que o consumo das famílias americanas ainda está bastante resiliente. Né? Então, dentro dessa perspectiva, não tem por que ajustar ainda, né? As firmas nem sentiram, né? As firmas como um todo, né? Obviamente, setorialmente, o setor imobiliário sentiu bastante, a indústria sentiu bastante, mas se a gente pensar de uma forma agregada, as firmas não sentiram ainda essa desaceleração econômica justamente porque o consumo das famílias está bastante resiliente. Né? Então pode ser uma questão temporal que esteja atuando na economia Mas aí hoje. você prometeu falar sobre a questão da política monetária, restritiva, né? Agora tem uma outra interpretação, né, que me parece muito parecido com o debate que a gente está tendo aqui no Brasil, que é sobre o que aconteceu com a taxa de juros real neutra do país. Né? Desde a pandemia, o nível das dívidas subiu bastante, existe um processo de aumento de produtividade acontecendo, toda essa regionalização, né, dessas cadeias globais, de produção, questões de saída das pessoas, do mercado de trabalho, pessoas que se aposentaram mais cedo por questões de saúde ou porque acumularam um patrimônio significativo e decidiram, enfim, tocar a vida sem estar no mercado de trabalho. Todos esses fatores são sinais, né, que sugerem que o juro de equilíbrio da economia poderia estar mais alto. Né? E se o juro da economia de equilíbrio está mais alto, o Banco Central precisa de níveis de juros mais altos para frear a economia. Porque a economia ela está com tanta tração que para você fazer as pessoas frearem o consumo,
ou para as firmas desistirem de investir, você precisa botar o juro bem mais em cima, né? E só fazer um paralelo é um pouco parecido com o que a gente está vendo aqui no Brasil, né? A gente achava que um juro de 10%, 10,5% aqui no Brasil era um juro restritivo. E no fim do dia a gente descobriu que não era tão restritivo assim, e o Banco Central tem, né, caminhado na direção de subir mais a taxa Selic. Então, pode ser que o Fed tenha, de certa forma, errado na condução da política monetária ao reduzir os juros no ano passado, devido a fatores transitórios que estavam influenciando a inflação e o mercado de trabalho naquela época e que já se dissiparam. E em ter reduzido a taxa de juros naquele momento, você acabou tornando a política monetária menos restritiva ou mesmo até é, expansionista nesse sentido, né? Uhum. Então, eu diria que existem essas duas interpretações sobre esse movimento do mercado de trabalho em meio a essas taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos. Considerando tudo isso, eu imagino que as projeções que o Fed estabeleceu lá no gráfico de pontos, no último gráfico de pontos em dezembro, aí, esperando dois cortes de juros, me parecem já estar desatualizadas, até porque o mercado hoje vê apenas um corte. Uhum. Você enxerga espaço para corte de juros, ou você acha que o mercado está certo, tem espaço para mais um, ou não? Eu diria que projeções muito longas, né? Aqui a gente está falando de um prazo de 12 meses, especialmente depois da pandemia, elas são um pouco confiáveis, né? Tanto que existe todo um esforço bastante grande do Fed quando se fala sobre esse relatório de projeções, sobre o gráfico de pontos, eles falam, pessoal, isso aqui não é uma projeção, é um mero guidance sobre a visão dos membros do Comitê de Política Monetária, né? Então, assim, eu diria que do ponto de vista a gente de projeção mesmo, a gente está muito longe para ter um grau de confiança elevado, né, sobre o que a gente está esperando hoje. A gente já achava que o ciclo de corte de juros ia ser mais tarde do que o mercado estava precificando. A gente achava que ia acontecer um de 0,25 em outubro e um em novembro. Só que o número de hoje ele foi tão bom, né? Ele mostrou toda uma força, né? Com sinais ali de reaceleração das contratações, de realmente algo a mais acontecendo ali, que eu diria que está sob júdice, né? Eu acho que a reação do mercado ela é bastante natural, no sentido de, ó, vamos sair de dois cortes para um, e esperar que esse corte talvez seja mais tarde, né? O mercado chegou a trabalhar com cortes em maio, junho, agora já está mais para outubro, talvez novembro. Mas eu diria que hoje é tão provável quanto que o Fed talvez não corte esse ano, né? Eu acho que, numa perspectiva de mercado, né, acho que não seria nenhuma loucura a gente especular que daqui a 2, 3 meses o mercado esteja falando sobre o Fed ter que subir juros em 2025, né? Porque não só a conjuntura tem sido muito volátil, a gente viu o Fed se embananando várias vezes, né, nesse ciclo de alta de juros, mas também porque existe tanta mudança acontecendo na economia, tanto do ponto de vista dessas novas políticas do Trump, quanto próprio do movimento pós-pandemia, que introduziu várias mudanças, né, estruturais na economia como um todo, que essa análise de cenário ela fica muito volátil, né? Eu tenho dito aqui na empresa que a gente se acostuma à volatilidade dos ativos financeiros, né? E isso é bastante natural para quem lida com a análise de cenário, etc. Volatilidade nos dados econômicos não tanto, né? E o que que a gente tem visto? Uma maior volatilidade nos dados. Num mês o payroll vem super forte, parece que as coisas vão superaquecer. Num mês seguinte vem algum efeito, o payroll vem super baixo e parece que a economia está caminhando em recessão, né? Então, acho que assim, a gente está muito cedo ainda para fazer projeções muito confiáveis sobre o ciclo do Fed, mas eu diria que hoje a gente está basicamente assim jogando uma moeda para cima entre um corte de juros ou manutenção para esse ano. A gente está agora entrando no último ano do Jerome Powell à frente do Fed. Você vê algum risco de que esse processo de sucessão ele traga algum tipo de ruído para a definição da política monetária, semelhante ao que a gente viu mais ou menos aqui no Brasil?
ou não? Eu acho que o processo, né, de mudança dos presidentes do Fed, ele é muito mais institucionalizado e consolidado do que aqui no Brasil, né? Esse processo de você colocar um presidente do Banco Central que vai conduzir a política monetária por 2 anos de um presidente que não o indicou já está acontecendo lá há muito tempo. Então, de uma perspectiva institucional, é natural que lá seja muito menos cuidoso que aqui, né? E não Uhum, vamos nos esquecer, né? O Powell foi uma indicação do Trump, né? sim. Então, embora exista toda uma discordância do Trump sobre a condução da política monetária do Powell, ele ainda no fim do dia acabou reconduzindo o Powell ao posto de presidente do Banco Central, né? Agora, a questão toda é qual é o nome que o Trump vai escolher para o Fed, né? É alguém parecido com o Powell que está envolvido na questão de política monetária? O Powell era do Fed, né, quando ele Uhum. foi escolhido. É alguém que está lá no Fed, talvez tenha uma simpatia um pouco maior pelo Trump. É alguém de Wall Street que está envolvido com as discussões de política monetária, etc. Ou é alguém do círculo mais próximo do Trump, meio que um outsider, vamos dizer assim, que é um pouco o que ele fez em alguns cargos do governo dele. Por exemplo, o Pentágono foi para uma Um pessoa que não ex-apresentador tinha. da Fox News. Exatamente. Então não era uma pessoa envolvida no meio, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega a indicação ao Tesouro do Scott Bessent, é um cara que era de Wall Street, gestor de fundos, que estava, né, por dentro da discussão. Então, assim, acho que numa perspectiva institucional tende a ser menos cuidoso e se o Trump escolher alguém, né, mais desse círculo consolidado nos Estados Unidos de potenciais candidatos ao Fed, então Wall Street, o próprio Fed ou algum think tank, né, desses mais associados à academia americana, eu diria que tende a ser uma indicação bastante tranquila. Essas discussões sobre tarifas, a gente já está vendo o mercado financeiro puxando aí um impacto muito grande, principalmente para países da América Latina, México, principalmente, Canadá, China. Mas, no caso da recente escalada do dólar, por exemplo, aqui no Brasil, ela parece mais guiada por outros fatores domésticos, né? Principalmente pela questão fiscal. Você acha que o Brasil ele está realmente mais isolado do ponto de vista de impactos econômicos dessas tarifas, ou a gente vai sentir sim um peso de uma política comercial restritiva? Eu acho que vamos separar a resposta em pontos, né? Eu acho que setorialmente a gente pode ter alguns setores que vão sofrer, né? Por exemplo, siderurgia, né? É um setor que nós temos tarifas de importações altíssimas, tá? E que, de certa forma, incomoda o Trump essa perda de competitividade do setor. Existe toda uma visão nos Estados Unidos que o setor de siderurgia ele é importante para a segurança nacional. Não à toa o governo Biden proibiu a Nippon Steel de comprar, né, uma empresa. Então, assim, eu diria que setorialmente existem espaços, né, para a gente sofrer os danos dessa política comercial do Trump. Mas se a gente pensar de um ponto de vista agregado, o Brasil ele é uma economia bastante fechada. As exportações e importações brasileiras elas representam pouco do PIB quando a gente compara em nível mundial. Mas mais do que isso, o nosso saldo comercial com os Estados Unidos ele flutua muito em torno do equilíbrio, né? Ano passado a gente teve um déficit, esse ano a gente teve, desculpa, em 2023 a gente teve um déficit, em 2024 a gente teve leve superávit. Então, assim, não é natural que o Trump tenha grandes olhos para a gente, porque a gente não tem um desequilíbrio tão grande com os Estados Unidos quanto, por exemplo, a China, quanto, por exemplo, a Alemanha, quanto, por exemplo, o Japão, né? Então, esses são candidatos mais complicados, né? Eles estão mais na mira do Trump, né? E só para fechar, né, esses pontos da política comercial em específico, eu acho que tem um segundo, né, um efeito secundário, vamos dizer assim, ah, e aí não está associado tanto à questão de tarifas do Trump, que é o Trump tem toda uma visão negativa sobre as questões de mudança climática, sobre transição ecológica. Então pode ser que ele promova políticas que caminhem na direção contrária a essa agenda,
E querendo ou não, o Brasil é um país em potencial para receber esses investimentos, né? Seja pela nossa biodiversidade, seja pelo clima, seja pela própria estrutura da nossa matriz energética, né? Então, não é exatamente um efeito direto da política comercial do Trump, mas é algo que pode respingar para o Brasil justamente por uma política numa outra área, né, do governo Trump. Então, acho que de um ponto de vista geral, né? Acho que a gente pode se beneficiar desse processo, mas setorialmente eu diria que tem alguns setores que tendem a sofrer um pouco, né, com essa visão mais protecionista do novo governo. Você citou essa questão do fiscal americano como um risco, né, à perspectiva econômica, mas essa questão fiscal, a gente parece estar num momento em que isso é um tema global, né? Não só para mercados emergentes que historicamente costumam ter incertezas fiscais, mas, por exemplo, nesse exato momento a gente está tendo uma turbulência muito forte no mercado britânico em relação às contas públicas. Na França, a gente teve queda de governo por causa dessa questão de orçamento. Na Alemanha, a mesma coisa. A minha pergunta para você é, globalmente, o que que esse momento de fiscal muito estressado que a gente está vivendo traz para as perspectivas econômicas? Eu acho que a primeira questão é que nós vamos ter que lidar com juros mais altos por muito mais tempo, né? Então, a gente tem, o ser humano tem um problema de viés do período recente, né? Então, quando a gente pensa alguns anos atrás, os juros eram muito baixos, né, de maneira global. No Brasil, a gente teve alguns anos, de maneira geral, a gente não sente tanto esse efeito, porque a taxa de juros aqui ela é em equilíbrio mais alta que lá fora, mas a gente viveu com um período de juros muito baixo por muito tempo. Só que a consequência da pandemia como um todo é, é, primeiro, né, você ter um déficit fiscal elevado que não parece que vai ser sancionado, né, ou solucionado, melhor dizendo. Porque geralmente fiscal envolve algum tipo de escolha política, né? Alguns grupos de interesse vão ter que sofrer com um tipo de ajuste, por exemplo, aqui no Brasil, né? A questão toda do BPC, do abono salarial, das exonerações tributárias. Então, todo benefício, né, todo gasto no fiscal ou benefício tributário tem um grupo de interesse associado a ele. Então, por que que é tão difícil ajustar o fiscal? Porque a gente não só, que não só os políticos têm que lidar com esses grupos de interesse, como a gente está em um momento em que os governos são muito fracos, né? Se a gente pensar, do ponto de vista de popularidade dos governos, os governos globalmente estão com dificuldades em ter aprovação da população, né? Então, assim, ajustar o fiscal é politicamente difícil e ainda mais difícil em um momento em que a classe política está bastante desafiada, né? Então, se o fiscal não vai ser ajustado, primeiro de tudo, a gente vai conviver com juros mais altos por mais tempo. Segundo, se o juro vai ficar mais alto por mais tempo, provavelmente o crescimento da economia ele vai ser menor, né? Porque menos projetos vão ser financiáveis a essa taxa de juros. Por quê? Porque um projeto que se financia a uma taxa de juros de 2% é totalmente diferente de um projeto que se financia a uma taxa de 5%, né? Então, de uma perspectiva, né, de ciclos de investimento, provavelmente o investimento ele não vai ter tanta dinâmica quanto se tinha antes, né? E a gente sabe que a longo prazo o que gera crescimento sustentável é o investimento, que é ele que gera produtividade, ele que gera acúmulo de capital, que são coisas, né, responsáveis pelo crescimento de longo prazo. Então, acho que como consequência final, né, a gente vai ter ah, esse crescimento menor, né, de uma maneira global. E, por fim, eu acho que tende a ser uma época mais turbulenta, né, porque não só os governos vão ter dificuldades políticas em ajustar o fiscal, como os investidores vão ter uma paciência menor para os desvios dos governos, tá?
E quando a gente pensa, por exemplo, numa perspectiva do que aconteceu no Brasil aqui no fim do ano passado, ou do que aconteceu no governo da Liz Truss no Reino Unido em 2023, você vê que tem um processo de alteração do mercado muito rápido e muito agudo, né? Por quê? Porque com uma taxa de juros muito alta, a paciência do investidor ela é muito menor. Ele tende a ser mais punitivo nesse sentido. Tá? E a grande consequência disso é que você acaba gerando mais turbulência no sistema. Tá? Uhum. A gente está acostumado historicamente a ver turbulência nos países emergentes, principalmente porque eles se financiavam em dólar, e aí existia todo um processo de dificuldade, né, de financiar essa dívida quando os juros nos países desenvolvidos subiam, mas o problema é que agora a gente começa a ver o próprio centro, né, do sistema econômico global tendo essas dificuldades. A questão do Reino Unido, a questão na Alemanha, na França, né? Então, numa perspectiva financeira, tende a ser tempos mais turbulentos que vão implicar numa volatilidade mais alta. Olha, eu acho que essa foi uma conversa muito elucidativa. Eu te agradeço muito, Nicolas, por mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast nas redes. Muito obrigado. Obrigado, eu, André. Até a próxima. Até a próxima. E a você que nos assiste, eu volto a reforçar aquele pedido. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e de dar aquele joinha que a gente gosta. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.